E ele diz que a República Romana ela foi capaz de criar instituições que absorviam esses conflitos e que permitia, né, ao Estado, à República Romana, administrar, né, esses conflitos de uma maneira a não cair. Agora, veja bem o seguinte, como a visão dele é cíclica, mesmo a República Romana, né, que durou séculos e séculos, né, mesmo a República Romana também caiu. Né? O Império é o momento da decadência de Roma. O Império não é o auge de Roma. O Império é o momento da decadência. A grande glória de Roma, né? A grande, né, importância histórica de Roma é a Roma republicana, efetivamente. E, por fim, eu gostaria de tocar numa outra questão. Evidentemente, um autor tão lido quanto Maquiavel, ele deixa herdeiros e censores. Perfeito. E ele também deixa margem, né, a interpretações que são, né, pelo menos em grande parte, interpretações opostas. Então, quando a gente pega os teóricos das elites, que é uma escola italiana do pensamento político, né, basicamente Pareto, né, e Mosca, a gente vê que a postura de Pareto e Mosca é uma postura que vai assimilar o Maquiavel, digamos assim, né, no espectro ideológico político pela direita. Né? A teoria das elites é uma teoria que captura o Maquiavel pela direita, né? E vai valorizar aqueles aspectos, entendeu, que fortalecem o Estado, né? que exaltam uma liderança política, né? Que falam de um Estado forte, etc. E no outro lado do espectro político, ideológico, a gente tem o Antônio Gramsci, né? Que foi chefe, né, do Comitê Central do Partido Comunista Italiano no período do fascismo, passou, né, a grande parte da sua vida na cadeia, só saiu para morrer e tudo que ele escreveu no cárcere. Né? E ele é um herdeiro declarado de Maquiavel. Né? E o Gramsci é, portanto, um autor que pega o Maquiavel pela esquerda. Né? Quer dizer, o Maquiavel é tão rico, né, que ele pode ser apropriado de duas maneiras aparentemente opostas. Você tem um meio termo, né, que é o Robert Michels, né, que foi aluno de Pareto, né, e escreveu uma loja. Ele foi do Partido Social Democrata Alemão, quer dizer, um partido socialista e democrático ao mesmo tempo, e um partido marxista. Né? No entanto, ele diz que não há a posição própria, né, do Michels. Não há uma oposição entre a teoria das elites e o marxismo, como a princípio se pode acreditar. Por quê? O que é uma vanguarda revolucionária, se não uma elite? Quando ele pega a estrutura do Partido Social Democrata Alemão, ele mostra, entendeu, como é que este partido está organizado de uma maneira piramidal, da mesma maneira, entendeu, que pensam os teóricos das elites. Tá? Então, o Maquiavel tem essa dupla herança. Né? E já tem aí um manancial de problemas, né, de posicionamentos possíveis, e é por isso que eu quero passar a palavra para o nosso professor José Eudes. Primeiro, talvez fosse bom para os nossos telespectadores que o professor Noélio trabalhasse mais a questão da apropriação de Maquiavel pela esquerda. Me parece que a apropriação de Maquiavel pela direita ficou razoavelmente claro, mas a apropriação de Maquiavel pela esquerda talvez pudesse ser um pouco mais aprofundada. É claro que ele já falou da posição do Michels, né, dizendo que não há muita diferença né, entre essas duas posições. Agora, o professor Noélio falou uma coisa interessante no começo da sua colocação, que foi o fato de que o Maquiavel é talvez um dos mais lidos autores, né, clássicos. Né? Eu gostaria apenas de fazer uma pequena ponderação, professor. Talvez ele seja um dos mais citados. Eu não sei se tão lido assim. Eu tenho tido, às vezes, decepções muito grandes com... Até no nosso ambiente acadêmico, né? Quando eu vejo pessoas citando Maquiavel, assim, de uma maneira meio... com muita intimidade, e quando a gente começa a aprofundar um pouco a discussão sobre o assunto, a gente observa que a leitura do Maquiavel não foi uma leitura assim tão aprofundada quanto deveria ser, né? Sim. Eu acho que o Maquiavel é, de fato, uma figura exponencial do pensamento clássico, tem uma grande contribuição para o entendimento do mundo, não só no seu tempo, como no mundo de hoje, daí ele ser clássico. Né? E
eu gostaria de pedir, então, ao professor Noeli um pequeno aprofundamento a respeito dessa apropriação de Maquiavel pela esquerda e talvez, quem sabe, não sei se exatamente agora ou num outro momento aqui da nossa conversa, eu queria propor um diálogo sobre o Maquiavel hoje. De que maneira nós poderemos trabalhar com essa questão hoje? Pode responder. Bem, o primeiro, quer dizer, você tem o Mises e o Gramsci, que são homens da mesma época, né, que se apropriaram do Maquiavel pela esquerda, especialmente Gramsci. A questão da hegemonia em Gramsci é uma questão central do pensamento dele, né? Quer dizer, todo pensar político e todo fazer político, porque o Gramsci era, né, também um militante político, além de ser um pensador, ele era um militante, né? A questão da hegemonia, né, toda ela ligada a Maquiavel, né? A questão da liderança do partido, né? A liderança do partido, né? O partido é o príncipe moderno, né? É o príncipe moderno. Ele tem ele, nas suas os livros que ele escreveu no cárcere, né? Os cadernos do cárcere, né? Tem um texto, entendeu? Um texto de 100 e poucas páginas para um homem escrevendo na prisão. É um texto para ele manter o fôlego daquilo, né? Ele tem um texto de umas 100 páginas que exatamente recebe o título de O Príncipe Moderno. O Príncipe Moderno é o príncipe partido. O Príncipe Moderno é o Partido Comunista Italiano, né? Então, e todas as questões colocadas, entendeu, pelo problema da conquista do poder, né? Como trabalhar isso no Ocidente, né? Porque a Revolução Russa ela foi possível em decorrência de uma sociedade gelatinosa, como dizia o Gramsci, né? Uma sociedade que não está enraizada, né? Que não tem uma sociedade civil, né, enraizada, né, estabelecida. Então, eu acho que a leitura do Gramsci é uma leitura que ilustra muito bem uma apropriação, né, de Maquiavel pela esquerda. Eu acho que não é por acaso que você sentiu uma necessidade de maiores esclarecimentos de Maquiavel pelo lado da esquerda, certo? Estamos em Maquiavel e, portanto, nós estamos no contexto da Renascença, né? Muito bem. E, veja bem, corria até em relação à astronomia e à física na Renascença uma ideia muito interessante. Quando Copérnico e logo depois Galileu começam a revolucionar a concepção astronômica de Ptolomeu, né, da Idade Média, e que era vinda de Aristóteles, inclusive. Então, aquela briga entre a nova ciência, a nova física, a nova astronomia e a teologia, porque quem cuidava da física era, no fundo, a teologia, né? E aí, então, veio um esclarecimento. Olha, a teologia é aquilo que nos ensina a ir para o céu. E a astronomia é aquilo que nos ensina como é o céu. Não é para ir ao céu, é como é o céu. Me parece que Maquiavel, embora tratando de política, estivesse no contexto deste esclarecimento, pelo menos em princípio, né? E veja o seguinte, eu acho que os problemas começam aí. Uma coisa é o espírito da Renascença e logo, né, no introito da modernidade, o espírito de descarregar o pensamento científico, mas ciência da natureza, ciência física, descarregá-lo da carga teológica que predominava na ciência, vamos dizer, entre aspas, medieval. Né? Muito bem. Isto é uma coisa em relação à ciência da natureza. Quando se trata das ciências humanas, e a política está inserida aí, a coisa fica muito problemática. Porque eu acho que aí você tem que se render a uma realidade, né? Você realmente, para fazer qualquer ciência, se merece esse nome. Você não pode estar num patamar ou numa instância metafísica de especulação. Mas exatamente por aí você tem que emborcar o intelecto analítico na realidade, na faticidade, na fatualidade histórica. No caso, a fatualidade histórica daquele momento era isso que todos nós sabemos, né?
uma briga, quase que uma guerra de todos contra todos, né? E isso explica muito do pensamento de Maquiavel. Mas nós ficamos assim absurdados, porque a própria Renascença era também, daí o nome Renascença, né, um renascimento do pensamento grego. Ora, como é que se pensava caracteristicamente o pensamento político na Grécia? Ética e política eram coisas univitelinas, vamos dizer assim. Né? Eram coisas muito ligadas uma à outra, não existia a menor possibilidade, inclusive, desse pensamento. Ora, o que vai acontecer a partir, talvez, de Maquiavel, se não exatamente a partir dele, mas como marco do pensamento político é a partir dele, justamente o que se tenta nessa cientificização da política, se tenta o quê? Cortar a ética a questões morais do pensamento político. Neste momento, o que sobra e o que fica? Fica exatamente o problema de se conquistar e se manter o poder, certo? Mas veja bem, conquistar e manter o poder é uma coisa que pode ser muito travada de diferentes maneiras, por diferentes povos e diferentes governantes, né? Então, veja bem, Adolfo Hitler também conquistou e manteve o poder até onde pôde, fazendo o que nós sabemos que fizeram. O próprio stalinista, né? O stalinismo também, o Stalin também conseguiu galgar o poder e manter o poder. E foram assassinados 8 milhões de pessoas nessa empreitada política e tal. E, veja bem, ao mesmo tempo, Mahatma Gandhi libertou a Índia do tradicional poder violento da Inglaterra, da coroa britânica. Sabemos também que Nelson Mandela, né, num procedimento que não me parece nada maquiavélico, até prova em contrário, ele também, pelo menos formalmente, né, acabou historicamente com a política do apartheid, violenta, racista, isso. E eles dois fazem parte da realidade também, da realidade política, Mahatma Gandhi e Nelson Mandela. E, para não esquecer o outro grande homem, de que eu acho, né, no meu pensamento da contemporaneidade, que é Martin Luther King, né, contribuiu inestimavelmente para o avanço das questões nos Estados Unidos, da questão racial, né, nos Estados Unidos, o esclarecimento. Então, neste momento, antes de voltar a palavra para o nosso amigo e grande professor Noeli, eu faço um intervalo, né, e voltaremos logo a seguir.